Olá, eu sou a professora de Direito Ambiental, Daniela Lara. Estou aqui no Saber Direito Responde para esclarecer algumas dúvidas das estudantes de Direito que vieram ao programa. Vamos começar com a pergunta da nossa primeira estudante de Direito, que é a Isabela. Professora, eu gostaria de saber qual o órgão competente para fazer o licenciamento ambiental em unidade de conservação. O licenciamento ambiental em unidade de conservação se dá sob um foco. Basta saber quem foi o ente instituidor da unidade de conservação. Lá no artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3º, dispõe sobre a criação de espaços territoriais especialmente protegidos. A criação destes espaços territoriais especialmente protegidos insere-se a unidade de conservação. E a unidade de conservação, por sua vez, é regulamentada pela Lei 9985 de 2000. E, por sua vez, a Lei Complementar 140 de 2011 distribuiu a competência para criar esses espaços territoriais especialmente protegidos entre União, Estados e municípios. Logo, se a unidade de conservação ou o espaço territorial especialmente protegido foi criado pelo ente federado Estado, a competência para licenciar naquela unidade de conservação é do Estado. Se a unidade de conservação foi criada pela União, a competência para licenciar atividades naquela unidade de conservação é da União. E assim por diante. Professora, como as limitações administrativas se relacionam com o conceito de áreas de preservação permanente e se incidem algum tipo de restrição no uso de propriedade? A área de preservação permanente é um espaço territorial especialmente protegido que, diferentemente das unidades de conservação, está regulamentado no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. As áreas de preservação permanente estão previstas no artigo 4º do Código Florestal e também podem ser instituídas pelo poder público quando houver necessidade, que está no artigo, e esta hipótese está inserida no artigo 6º do Código Florestal. E a pergunta da Elielen se refere à questão da relação entre área de preservação permanente e limitação administrativa. A área de preservação permanente constitui uma limitação administrativa ao direito de propriedade. Nós apenas temos que ter um cuidado quando se trata do artigo 6º, que é a instituição de área de preservação permanente pelo poder público. Por quê? Porque quando da instituição de área de preservação permanente pelo poder público, através, por exemplo, de um decreto, se este decreto for específico, ou seja, o decreto instituidor da área de preservação permanente for específico para uma determinada área, pode ser que área de preservação permanente que foi criada naquela área deixe de ser uma limitação administrativa. E pode ser que haja necessidade de desapropriar aquela propriedade. Veja bem, pode ser que haja necessidade,
se houver a necessidade de desapropriar, tendo em vista que o decreto esteja revestido de especificidade para aquela área aonde foi criada a área de preservação permanente. Professora, a área de reserva legal pode ser utilizada para a criação extensiva comercial de gado? A área de reserva legal constitui um espaço territorial especialmente protegido pelo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. E o questionamento da Daniele é o seguinte: pode haver criação extensiva de gado em área de reserva legal? Bom, pela natureza do espaço, que é um espaço territorial especialmente protegido, trata-se de uma limitação administrativa, não pode haver criação extensiva de gado. O que pode haver dentro de uma área de reserva legal, neste caso, é a permissão de que determinados animais tenham acesso a esta área de reserva legal para que eles possam ter acesso à água, para dessedentação de animais, ter acesso à água. A área de reserva legal, ela só pode ser explorada se houver um plano de manejo florestal sustentável. Então, a criação extensiva de gado é uma atividade que não é considerada de baixo impacto ambiental, de utilidade pública ou de interesse social. Sendo assim, não há como criar gado de forma extensiva dentro da área de reserva legal estabelecida dentro da área rural. Cabe lembrar ainda que a área de reserva legal deve ser registrada no cadastro ambiental rural dentro do estado. A responsabilidade civil em caso de queimadas em áreas de preservação permanente é objetiva ou subjetiva? Bom, a responsabilidade civil ambiental, ela é objetiva. Prevalece a teoria do risco integral. A responsabilidade civil por danos ambientais independe de dolo ou culpa. Basta que haja o nexo causal. Então, não há que se preocupar com dolo ou culpa. A responsabilidade civil é objetiva. Então, se houve a queimada em área de APP, deverá responder objetivamente. E onde que está isto na lei? Está no artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6938 de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Professora, no direito brasileiro, como se define reserva legal no âmbito de limitação administrativa criada pelo direito ambiental? A reserva legal, ou a área de reserva legal, é uma limitação administrativa imposta decorrente de lei, ou seja, ela é imposta em decorrência do que estabelece o Código Florestal Brasileiro. E o que o Código Florestal Brasileiro impõe? Ele impõe que a área de reserva legal deve ser de 80% na floresta amazônica, 35% em cerrado localizado na Amazônia Legal e 20% em Campos Gerais. Quando se tem uma área de reserva legal, quando se cria uma área de reserva legal, cria-se uma limitação administrativa. E pergunta-se, deve-se indenizar o proprietário por ele ter que manter
essa limitação administrativa? Não deve se indenizar o proprietário. Por quê? Porque ele mantém essa limitação administrativa em prol do bem comum. Então, é a limitação administrativa que deve ser mantida. Então, a área de reserva legal é a limitação administrativa que deve ser mantida e suportada pelo proprietário em nome do bem ambiental comum. Vamos para um breve intervalo do Saber Direito Responde e voltamos já já. Estamos de volta com Saber Direito Responde. Eu sou Daniela Lara, professora de Direito Ambiental, e vamos continuar tirando as dúvidas das estudantes de Direito. Vamos passar a dúvida da aluna Daniele. Professora, minha pergunta é sobre jurisdição. O IBAMA e o Ministério Público Federal têm o mesmo âmbito jurisdicional sobre as ETEPs? Em relação à questão jurisdicional, vamos ver o que temos para falar. IBAMA e Ministério Público Federal. IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Quando se fala em IBAMA, é o órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, que compõe o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente, que foi instituído pela Lei 6938 de 1981. Portanto, está em nível federal. Quando se fala em Ministério Público Federal, fala-se em nível federal, Ministério Público da União. Cumpre-nos agora esclarecer dois pontos diferentes quanto à atuação desses dois institutos. O IBAMA é o órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente. E o Ministério Público da União é o fiscal da lei. Como esses dois órgãos podem trabalhar em conjunto? Pode ser que o Ministério Público Federal pode deflagrar uma operação ambiental para identificar determinado crime ambiental e solicita a ajuda do IBAMA. Então, ambos, em conjunto, fazem uma operação. Desta forma, ambos podem agir em conjunto. Professora, eu gostaria de saber se existe alguma unidade de conservação que seja de uso sustentável, mas que a permissão de uso dos recursos naturais seja apenas indireta. Nós temos, sim, uma unidade de conservação que é de uso sustentável e apenas admite-se a utilização indireta desses recursos. Essa unidade de conservação é reserva particular do patrimônio natural. Quanto a essa unidade de conservação, apesar de ela estar inserida dentro das unidades de conservação de uso sustentável, não se permite nenhuma atividade extrativa dentro dos seus limites. Portanto, apesar de ela ser uma unidade de conservação de uso sustentável, ela é tratada como uma unidade de conservação de proteção integral. Quais as sumas diferenças entre áreas de preservação permanente e área de reserva legal? É recorrente eu, como professora, ouvir ou alunos, ou de alunos, ou de próprios colegas que não militam na área, não atuam na área do direito ambiental, confusões a respeito de o que é a área de preservação permanente, o que é a área de reserva legal,
o que constitui uma unidade de conservação, em relação o que é uma APA, área de proteção ambiental, o que é uma APP. A nomenclatura do direito ambiental é complexa, é vasta e é variada, o que pode induzir ao erro. Não porque a pessoa não entenda, porque é dotada de especificidade. Então, quando se tem a área de preservação permanente e a área de reserva legal, é importante saber que ambas estão protegidas. Ambas são espaços territoriais especialmente protegidos. Ambas estão protegidas pelo Código Florestal, Lei 12.651 de 2012. Só que a APP, ou a Área de Preservação Permanente, ela está regulamentada no artigo 4º do Código Florestal. A área de preservação permanente, ela pode estar inserida dentro de áreas urbanas ou rurais. A área de preservação permanente, ela tem objetivos específicos que estão estabelecidos dentro do Código Florestal. Ela tem características elencadas dentro do Código Florestal. E a área de reserva legal, ARL, também está estabelecida dentro do Código Florestal. Só que a área de reserva legal, ou a ARL, ela é estabelecida em porcentagens. 20%, 35% e 80%. A área de reserva legal, ela incide sobre áreas rurais, não sobre áreas urbanas. E existe ainda a questão das áreas de preservação permanentes e as áreas de reservas legais que, por exemplo, as áreas de reserva legais, as áreas de reservas legais que estão em espaços territoriais rurais que posteriormente venham se transformar em espaços urbanos. Com a aprovação do plano diretor do município, essas áreas passam a integrar os municípios. Então, não se confunde área de preservação permanente e área de reserva legal. A área de preservação permanente, elas têm as características elencadas no Código Florestal. E a área de reserva legal, ela possui as características elencadas no Código Florestal, mas a localização dessas áreas de reserva legal, quem vai resolver, quem vai delimitar é o órgão ambiental competente. O proprietário daquela propriedade rural não pode protocolizar, não pode chegar ao órgão ambiental e solicitar: eu quero uma área de reserva legal localizada em determinada área da minha propriedade rural. Não, existem requisitos a serem cumpridos para que se localize a área de reserva legal dentro de uma propriedade rural. Então, não se confunde a área de reserva legal com a área de preservação permanente. Elas são diferentes. Qual o órgão gestor das unidades de conservação? Quanto
ao órgão gestor das unidades de conservação, nós temos, primeiro, que apenas que relembrar. O que é a unidade de conservação? Nós acabamos de falar aqui. Unidade de conservação está dentro do Código Florestal? Não. Agora nós estamos falando de outro assunto. Nós estamos falando de espaço territorial especialmente protegido, mas agora de um espaço territorial especialmente protegido pela lei do SNUC, pela lei 9985 de 2000, regulamentada pelo decreto 4340 de 2002. Bom, então tem-se que, em nível federal, o órgão gestor das unidades de conservação é o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E em nível estadual, o órgão ambiental estadual. Eu sou professora de Direito Ambiental, Daniela Lara, participei essa semana do Saber Direito e aqui do Saber Direito responde. Qualquer dúvida, envie-nos um e-mail. Obrigada. Tem dúvida sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.